O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando a última semana do tempo litúrgico para entrarmos no novo ciclo do Natal, que corresponde ao tempo do Advento e especificamente o Natal. Já de antemão, a liturgia, aos poucos, vai nos introduzindo neste mistério escatológico, de finalidade, de finitude, olhando de uma maneira muito humana, quando, na verdade, aquilo que se apresenta diante de nós é infinito e é eterno. Ouvíamos o Santo Evangelho, nos causa medo, nos causa pavor, gera angústia aos nossos corações, se fôssemos interpretá-los ao pé da letra. O Evangelho foi escrito não para nos causar temor, angústia, medo, mas para aumentar sempre mais a nossa esperança, sem também tirar de nós a importância da vigilância. O mundo um dia já se viu abalado quando, no mistério da cruz, do alto da cruz, quando Cristo, fazendo esta experiência humana de morte, de paixão, de sofrimento, o mundo passou por este abalo. Não de destruição, mas de renovação, de esperança, de vida nova para aqueles que souberam acolhê-lo. Pois aqueles que acolhem Deus no coração, o mistério dele se renova sempre mais na nossa vida.
E o mistério de Deus continua renovando as gerações. Estamos ainda no contexto quase que saindo da pandemia, com a graça de Deus, e vimos o mundo numa sacudida. Deus, não é desejo de Deus, não é vontade de Deus acabar com o mundo, porque Deus o criou com tanto carinho, com tanto amor. Não é Deus que destrói as pessoas. E se formos observar, são os próprios humanos que se destroem a si mesmo. A própria natureza humana, quando foge da sua essência, quando se distancia da presença de Deus, quando se distancia da ordem, o caos se apresenta. E quando o caos, a desordem, chega até nós, aí sim, vem o pavor, vem o medo, a angústia, a falta de fé, a desesperança, enfim, aquilo que é próprio da nossa humanidade. Como eu dizia, o Evangelho que nós acabamos de ouvir não foi escrito para nos gerar medo, mas para crescer a nossa união cada vez mais com Deus, nos aproximarmos daquele que nos salva, de fazermos a experiência de comunhão, de unidade para com Ele, pois Ele é eterno. Aqueles que morrem em estado de graça farão esta experiência de eternidade. Por mais que esta matéria, o nosso corpo humano, seja tão frágil, a ponto de voltar ao pó da terra, se assemelhar à mesma substância terrena, mesmo assim, existe algo em nós que somente em Deus nós iremos encontrar, porque nele está o nosso princípio. E é para ele em que um dia nós iremos retornar. É o desejo de Deus que todos nós um dia possamos retornar ao seu coração. É desejo de Deus também para que, embora vivendo em uma realidade com tantos desafios, angústias, sofrimentos que nós não podemos descartar que existem, mas devemos tomar uma atitude como a de Daniel. Mesmo a caminho da morte, do precipício, a ponto de ser devorado pelos leões, não desistiu do seu Deus, não negou a sua fé, foi perseverante, e por ser perseverante, foi salvo por Deus. E não será diferente conosco. Serão salvos aqueles que permanecerem fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus Cristo, fiéis à sua igreja. Os leões, podemos fazer uma leitura com a presença do mal. Presença esta que é realidade. O mal existe. Há muitos que dizem que o mal não existe, que Satanás não existe, tampouco o inferno não existe. Existe sim. E tenhamos cuidado, para que não sejamos os primeiros a dar prova da existência desta realidade que não foi criado por Deus. Deus não criou o inferno. Deus criou o céu.
Ele mesmo se revelou, se apresentou como esta realidade de eternidade. O inferno surgiu por conta da desobediência de um dos seus anjos, por conta da própria soberba, querendo ser mais do que o seu Criador, e sendo expulso da presença de Deus, por ele ter negado Deus na sua vida, foi condenado para sempre a viver distante de Deus. E entendamos que o inferno é viver distante de Deus, é viver na ausência de Deus. E fazemos experiências, porém, de uma forma muito limitada, do inferno. Por isso que necessitamos da vigilância. Precisamos estar sempre orando, vigiando, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Quantos irmãos e irmãs imaginavam que poderiam chegar no ano de 2022 e não irão chegar? Nós hoje aqui estamos vivos, talvez amanhã não. Por isso que Deus apresenta este momento de graça na nossa vida. Este tempo de Kairos, o hoje, o aqui, o agora. Por isso que não podemos perder tempo com coisas supérfluas, passageiras, que não nos ajudam a crescer. Talvez tenhamos saído de casa, intrigados com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Será se terei a oportunidade de chegar até em casa para pedir perdão? Será se terei a oportunidade de transformar em ordem aquilo que eu estava vivendo ou fazendo a experiência de caos, de desordem na vida? Precisamos pensar assim. Talvez seja o último instante da minha vida. O que é que eu tenho feito? Quais são os meus propósitos? Porque o tempo pertence a Deus. Nós não somos dono nem sequer da nossa vida, porque a vida pertence a Ele. Perdemos muito tempo. E esse tempo perdido são momentos em que a graça de Deus poderia estar crescendo sempre mais na nossa vida. Talvez nós que não permitimos com que Deus haja na nossa vida. Nós que talvez não permitimos com que sejamos salvos por Deus. Prefiro fazer a experiência do inferno do que a experiência de Deus, a experiência do céu. Prefiro permanecer naquela condição de pecado, de miséria, de escravidão, do que fazer a experiência do amor e da misericórdia de Deus. Prefiro alimentar o ódio no coração, quando na verdade meu coração precisaria transbordar do amor de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que a liturgia em que nós estamos participando, que é graça, que é Kairos de Deus na nossa vida, nos permita com que entendamos que Deus quer que sejamos vigilantes. Deus quer que sejamos perseverantes, corajosos, como foram seus discípulos, muitos deles dando a própria vida, fazendo a experiência do martírio, ou ainda corajosos, como foi Daniel,
perseverante, fiel a Deus, fiel às suas convicções religiosas. Deus nos conceda esta graça, tornando o nosso coração um coração dócil ao Espírito Santo, que é capaz de transformar, de renovar todas as coisas em nossas vidas. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.